Bem, esse é um tema que ganhou um espaço muito notado nas eleições. É um tema que preocupa as pessoas e flerta diretamente com segurança pública, né? Nós saímos lá em 2018 de 150 moradores de rua cadastrados para mais de 1.000 hoje, né? É muita gente, né? E que precisa ter a seriedade necessária para tratar com esse assunto. Não é um assunto que será resolvido com uma simples solução. É um assunto complexo, ele exige muito trabalho. A nossa proposta é muito clara: unir as forças de segurança, também chamar para a mesa o Ministério Público e fazer uma força-tarefa, que começa primeiro pelo cadastramento de todos esses moradores. Cadastramento e verificação, desde a ficha criminal, né, até o diagnóstico, se ele é um dependente químico, em que grau, né, se ele sofre de alguma esquizofrenia, existem esses casos, né, ou se ele está apto a voltar à sua família, como tem acontecido em minoria dos casos. A partir desse momento, e aumentando a estrutura pública de atendimento a essas pessoas, né? A casa de apoio tem que ser maior, para que elas possam ir. O servidor que atuar nessa área tem que ser mais valorizado, né? E tem a questão da internação involuntária, que é o tema mágico, que não resolveu em lugar nenhum do país. E além do mais, me preocupa muito, porque isso envolve valores. Para internar uma pessoa involuntariamente, a taxa de sucesso, que isso é comprovado nos dados oficiais, chega a um pouquinho mais de 10% das pessoas que são internadas, elas saem melhores do que entraram. E além do mais, o custo mensal de um paciente desse é 14 mil reais. Então veja bem, é justo você pagar 14 mil reais por mês de dinheiro público para uma pessoa ficar num tratamento que não sabe se vai dar resultado? Ah, mas por que é tão caro? Porque não é uma simples clínica terapêutica, uma comunidade terapêutica, é uma clínica psiquiátrica. Então nós com essa força-tarefa vamos filtrar, vamos fazer o que for possível dentro da legislação e vamos diminuir esse número com mais atenção e agindo diretamente na raiz do problema. Esse tema realmente ele tem impactado muitas pessoas porque nós temos hoje grande parte da população em situação de rua que sofre com dependência química e para manter o vício acaba praticando alguns delitos, arrombamento de comércios, de residências. Nós vamos resolver isso com uma tríade que se baseia em oferta de tratamento para quem deseja e também com a implantação da internação involuntária humanizada, baseado naquilo que preconiza a legislação. Vamos ao mesmo tempo fazer uma conexão de ressocialização com a oferta para o mercado de trabalho, só que temos que pensar também naqueles que são bandidos disfarçados de pessoas em situação de rua. E para isso, para fazer esse enfrentamento, combate ao tráfico de droga, nós vamos empoderar a nossa guarda municipal. Então, oferecer uma mão amiga para quem quer tratamento, oportunidade para quem quer emprego, mas pulso firme para quem está na rua apenas para praticar crimes. O prefeito precisa liderar esse processo, precisa estar na linha de frente. A política assistencialista que está sendo feita hoje não tem dado resultados, a população tem aumentado cada vez mais. Eu tenho adotado um jargão que diz, há muito tempo atrás, Itajaí era conhecida com um slogan de Itajaí é lugar para todos. Nós vamos mudar esse slogan, Itajaí é lugar para todos que querem trabalhar e viver com dignidade. Rua não é lar, não é digno morar nas ruas e nós não iremos permitir que as pessoas morem nas ruas. Gerando oportunidades profissionais, oportunidades de tratamento, eu defendo sim a internação involuntária e é uma legislação que nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores já no início do nosso governo. Oportunidades dessas pessoas retornarem para os seus lares, para as suas famílias, para as suas cidades. Agora, nós não iremos permitir que as pessoas permaneçam nas ruas incomodando as pessoas de bem, importunando as pessoas de bem. E separar bem pessoas que precisam de ajuda e bandidos disfarçados de morador de rua. Tem muita bandidagem nas ruas, pessoas disfarçadas de morador de rua, pedindo ajuda. E através da nossa Secretaria de Segurança, da parceria com a Polícia Militar, de câmaras de segurança, nós iremos mapear bem essas pessoas que precisam ir para a cadeia. Vale ressaltar a importância desse modelo, né? Blumenau teve notícia na mídia estadual esse tempo aí com 5.000 pessoas esperando vagas para os filhos nas creches. Aqui em Itajaí, a fila é somente para os bebês nascidos em 2024, que totalizam em torno de 500 pessoas na fila que já vão entrar no ano que vem. Esse modelo é um modelo bem sucedido. Claro que tem que aumentar a rede pública e tem que fiscalizar e exigir qualidade das credenciadas. Mas a função do governo, no meu governo, vai continuar sendo cumprida. Na questão do ensino fundamental,
que é do 1º ao 9º ano, que é a competência do município, nós vamos sim construir novas escolas nas regiões onde a cidade mais cresceu. Hoje acontece casos que não são nada agradáveis para o munícipe. Por exemplo, um jovem que mora no São Francisco ou no Santa Regina, não tem vaga lá no ensino fundamental, ele tem que pegar um ônibus, a gente sabe quão caótico anda o trânsito ali na travessia da BR-101, e ele tem que vir aqui até o Cordeiros, que seria um bairro próximo, né, para fazer o seu ensino fundamental. Ele não tem uma vivência naquela comunidade, nem ele nem seus pais. Ele acaba demorando aí 1 hora para fazer um percurso de 4, 5 quilômetros ou até mais, dependendo do trânsito. Então nós vamos investir em infraestrutura e ampliar o quadro de servidores para fazer novas escolas nessas regiões que a cidade mais se desenvolve. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma padronização para que aquilo que ocorre numa instituição pública aconteça também nas credenciadas. Isso é um pedido da rede credenciada também, para que seja feito esse diálogo de modo que a mesma atenção que é dada para um segmento seja dada para outro. Nós temos hoje mais de 6.000 crianças na rede credenciada. Ao mesmo tempo, é necessário nós fortalecermos aquilo que é nosso. Então nós estamos trazendo para Itajaí um modelo da construção de supercreches. São 4 supercreches previstas nas áreas mais populosas da cidade, com capacidade de vaga para 700 alunos, mas a nossa prioridade é fazer essa conexão. Os pais, as famílias precisam dessas vagas que são importantes, tanto na rede pública como também na rede privada, através das credenciadas, para que a gente consiga atingir essa excelência. Mas isso a gente só atinge quando tratarmos dessa unificação e tratarmos isso com prioridade, de modo a conectar a credenciada à pública num padrão de ensino de qualidade. Em uma gestão sua, os vouchers então continuam? Continuam porque a gente entende que são necessários, como eu falei, são mais de 6.000 crianças, porém é preciso equilibrar. Ao mesmo passo que você tem a rede credenciada, que já está estabelecida, é necessário você investir nas instituições de ensino públicas, investir também nas escolas de ensino fundamental para essas crianças que estão saindo das creches e hoje estão encontrando dificuldade nas vagas de 1º ano. Bom, é importante fazer um trabalho de fiscalização. Hoje tem cerca de 7.000 crianças em unidades particulares aqui no município. E o município, infelizmente, não construiu unidades públicas ao longo desses últimos anos, apenas deu sequência a alguns projetos do governo anterior. Então nós vamos construir algumas unidades aqui em Itajaí, nós temos mapeadas 4 escolas de ensino fundamental logo para o 1º ano de governo. Nós temos muitos terrenos públicos que podem ser aproveitados para fazer essas construções e também construir creches aqui no nosso município. Sem contar a valorização dos nossos profissionais de educação. Nós temos dados hoje muito preocupantes na cidade de Itajaí. Nós caímos muito em termos de qualidade de educação. No ranking do IDEB, anos iniciais, nós estamos na posição de número 154 no estado. Somos a cidade mais rica, ao mesmo tempo somos a posição de número 154 anos iniciais, a posição do número 59 anos finais. Nós precisamos melhorar esses indicadores através de uma educação de qualidade para as quase 43.000 crianças que tem em Itajaí. De que forma nós vamos atingir esses indicadores? Valorizar os nossos profissionais de educação, unidades escolares adequadas para o processo de ensino-aprendizagem e fazer investimentos em novas unidades. Mantém os vouchers para as escolas particulares? É um modelo que não tem como mudar. Hoje nós temos 7.000 unidades, vai continuar os convênios, mas nós vamos construir as unidades públicas também. Como prefeito, eu vou ficar os 2 primeiros meses da gestão, meio período na Secretaria de Saúde. Junto com o meu vice-TDE, nós vamos revisar e revisitar todos os procedimentos, contratos, né, e vamos procurar encontrar um modelo que atenda aquilo que nós precisamos fazer, que é dar uma saúde de qualidade para as pessoas, com atendimentos ágeis e com economicidade para a prefeitura. Nós vamos discutir essa relação de serviços terceirizados, com a contratação de mais servidores públicos e também com a contratação de prestadores de serviços mais eficientes, né, e que atendam o quanto mais rápido possível. Essa é a nossa meta, saúde é prioridade e vamos fazer. O orçamento da saúde em Itajaí é muito significativo, esse ano são mais de 750 milhões. Aí nós vamos buscar com o Central de Compras, com o Centro Municipal de Diagnósticos, que é uma das nossas propostas, com a implementação da telemedicina nas mais de 40 unidades de saúde, nós vamos ter melhores atendimentos e um custo mais acessível. São mais de 510 milhões de orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Itajaí. O nosso problema não está sendo a falta de dinheiro, o nosso problema é a falta de gestão. A partir do momento que assumirmos o governo, vamos iniciar imediatamente uma auditoria e revisão
de contratos, para a gente entender aonde a torneira está aberta demais, e eu tenho certeza que não é para o povo, para que a gente possa estancar a sangria no caixa e fazer o dinheiro sobrar para que seja aplicado nas áreas que são emergenciais. É um absurdo que a população chegue num laboratório para fazer um exame e encontre um aviso de suspensão do fornecimento desses exames por conta de falta de pagamento do convênio do SUS. Nós vamos chamar os profissionais que foram aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde para que eles possam não apenas preencher vagas que estão hoje em vacância, mas para que a gente possa suprir a necessidade de um déficit que nós temos. Hoje faltam equipes de estratégia de saúde da família, faltam médicos especialistas de fato nas unidades aqui da nossa cidade e falta investimento também nas especialidades através de centros que sejam próprios para isso. Nós vamos implantar em Itajaí o primeiro AG, é um ambulatório geral com funcionamento das 7 da manhã à meia-noite. Vamos implantar um projeto modelo piloto no Santa Regina, onde o cidadão vai passar pela consulta com o clínico geral e já vai ser direcionado para as especialidades. Na pediatria, vamos criar o PAI, o Pronto Atendimento Infantil de Itajaí, para também a gente poder atender uma demanda que hoje está estourando lá no Pequeno Anjo. Então esse investimento na atenção básica e também nas especialidades é pauta prioritária para nós. O principal é você poder rever os contratos para que você tenha margem de investimento, sem sombra de dúvidas, e o ponto seguinte é o chamamento dos aprovados no concurso para que eu tenha realmente efetivo para atender a demanda de pacientes. Bom, para reduzir o problema das filas, nós vamos utilizar a tecnologia. É de fundamental importância acabar com essas filas absurdas que tem na saúde de Itajaí. A cidade mais rica do estado precisa ofertar a melhor saúde do estado também. Vamos reestruturar as atuais unidades de saúde aqui em Itajaí, as 32 unidades básicas. Precisa de reformas na grande maioria delas, da UPA CIS, UPA Cordeiros. Vamos construir uma nova UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas lá na região oeste, ali entre o Santa Regina e o Portal 2. E vamos fazer a verdadeira valorização dos nossos servidores públicos. Chamar aqueles profissionais que estão com concurso em aberto, né, e fazer a valorização em praticamente todas as categorias. Tem alguns setores, por exemplo, dentistas, muitas unidades, muitos bairros não têm hoje o atendimento odontológico. E fazer uma gestão pública mais eficiente. Né? Hoje a prefeitura está em atraso, está inadimplente com muitos fornecedores, fornecedores aqui da cidade de Itajaí. Então a prefeitura precisa ser mais eficiente para levar os investimentos de maneira adequada. Isso é importante, né? Tem que fazer o laudo de óbito e nós vamos também, é um compromisso do nosso governo, licitar. Fazer a nova concessão para serviços funerários em Itajaí dos moldes que está sendo feito nos municípios do mesmo porte em Santa Catarina, no Brasil e dentro da legalidade. Com um foco principal, dar mais acesso ao tratamento digno às pessoas de baixa renda. Então esse é um compromisso, nós temos discutido muito isso e vamos logo implementar. Essencial, e no momento que as pessoas estão já naquele sofrimento da perda de um ente querido. Então nós precisamos ampliar essa assistência. Temos uma outra dificuldade muito grande aqui em Itajaí, porque o convênio para uma pessoa, por exemplo, que veio do norte do país, já está aqui instalada há 5, 6, 7 anos e aquela pessoa ela acabou falecendo. Os familiares querem fazer o translado do corpo para a cidade de origem daquela pessoa, daquele cidadão. E hoje nós não temos isso porque o nosso convênio permite um translado de até 70, 100, 150 quilômetros no máximo. É preciso dar essa assistência humanizada para as famílias, isso está no nosso radar, porque são várias as queixas hoje, além do que, Fran, a falta de orientação nesse momento, até para a realização do velório naquele serviço que o município oferece gratuitamente, mas falta esse direcionamento. Para onde eu vou, quem eu busco, em que departamento eu vou para conseguir essa ajuda. Então, trabalhar essa orientação com fluxo padronizado, né, de atendimento para essas situações precisa acontecer e nós vamos fazer. Bom, nós precisamos reestruturar esse modelo que hoje não está funcionando, fazer investimentos, como você falou, em especial para as famílias de baixa renda, que sempre têm alguma dificuldade. No período que era vereador, eram frequentes os telefonemas que nós recebíamos, outros vereadores também, as pessoas descontentes com esse tipo de serviço. Então nós precisamos fazer parcerias que sejam sustentáveis e equilibradas aqui para Itajaí. Nós implementaremos a tarifa zero
e vamos reorganizar o transporte coletivo no município, com a construção de novos terminais principalmente na região oeste, que é o outro lado da BR-101, onde o morador, o usuário do transporte, chega até lá e terá um micro-ônibus que vai levar ele para as demandas dos bairros menores, mas será atendido em todas as linhas. Uma nova engenharia de trânsito será implementada com o subsídio integral. Vamos tirar carros da rua, melhorar o aspecto, o ano e a utilização desses ônibus que hoje estão aí andando. Eles não podem estar dessa forma, e vamos trabalhar com zeladoria, muito cuidado e zelo, prezando pela segurança nos terminais. Um ônibus para ser implementado com transporte zero durante todos os dias do mês, com o motorista que é contratado da empresa, é em torno de R$80 mil. Então você multiplica isso por 40, e faz vezes 12. Então nós vamos para uma conta aí com mais de 35 milhões de reais, 38 milhões de reais, nós temos que adequar com os outros serviços que vão ser necessários investimentos. Eu vejo que pelo ganho que traz é muito mais barato do que fazer grandes obras para suportar tantos automóveis, motos e acidentes que esses causam na cidade. Tenho isso como uma das nossas propostas mais ousadas, vamos implementar, já temos estudo. Hoje o cidadão está pagando 2 vezes, Fran. A gente subsidia já mais de 10 milhões ao ano para a empresa atual concessionária desse serviço e, além disso, o itajaense paga uma passagem que é sim cara, ainda que tenhamos hoje o bilhete único. O que nós vamos fazer através da tarifa zero, primeiro, é tirar essa tarifa exorbitante das costas do cidadão e a prefeitura subsidiando isso integralmente. Segundo ponto, através da implantação da tarifa zero, você dá segurança à empresa que oferece o serviço de que ela vai ter o devido retorno. Isso permite, inclusive, já estamos estudando isso, que nós possamos implementar um segundo modelo de transporte público no município através de veículos de menor porte, como vans, por exemplo, que atenderiam as áreas mais afastadas do interior, onde hoje a empresa alega que não vale a pena você enviar um ônibus de grande porte com 70 passageiros, sendo que você tem uma média de 20, 30 pessoas que utilizam. Então, a tarifa zero vai permitir com que nós possamos atrair mais empresas para Itajaí, de modo que tenhamos mais linhas e o serviço chegue, inclusive nas comunidades mais afastadas, onde hoje é a nossa dificuldade. Temos caixa, temos orçamento, é preciso fazer uma revisão também na questão do parquímetro, porque parte desse valor pode ser usado para esse subsídio. Nós vamos criar o Fundo de Mobilidade Urbana de Itajaí para reverter o dinheiro das multas, o dinheiro do estacionamento rotativo para ajudar a subsidiar o programa, além do que nós temos programas hoje que a própria União oferece a municípios que incentivam a tarifa zero para que ajude no custeio disso. Bom, a tarifa zero está no nosso plano de governo que nós vamos fazer estudo, mas seria uma responsabilidade nesse momento de campanha prometer algo de tarifa zero que vai custar aí mais de 50 milhões de reais no mínimo por ano para que nós tenhamos um serviço com qualidade. Então nós vamos fazer a redução gradativa das tarifas com o aumento da oferta de linhas de ônibus da nossa cidade. Nós vamos rever o contrato com a empresa aqui em Itajaí para que tenhamos mais linhas, ônibus, horários. O transporte público com deficiente, ele aproxima as pessoas, aproxima as famílias, gera oportunidade de emprego, de estudo, de lazer, e nós queremos entregar um transporte público de qualidade para a população de Itajaí. De nada adianta um transporte público gratuito para o morador do Limoeiro que não tem ônibus lá passando, de nada adianta para o morador do Brilhante, da Paciência, que não tem oferta de ônibus e linhas naquela região. Então nós queremos entregar para as pessoas um transporte público de qualidade, mais ônibus, linhas, oportunidades para os moradores de Itajaí. Para isso nós vamos precisar rever o contrato com a empresa hoje aqui na cidade. Mas continua com subsídio do município? Hoje o transporte público precisa ser subsidiado. Nós já temos uma ação concreta, não é nenhuma proposta, que é a grande dragagem com construção de 2 comportas e o mole, na junção do rio Itajaí-Mirim com o rio Itajaí-Açu. Toda aquela região que é atingida pelas cheias do Itajaí-Mirim, que é muito preocupante em Itajaí, receberá um tratamento urgente. 115 milhões de reais já aprovados num financiamento, com recursos provenientes do fundo do FGTS, com juros altamente subsidiados e com prazo para pagar. O projeto executivo já existe, no nosso governo ele será licitado o mais breve possível. Dos 115 milhões de reais tem 30 milhões para drenagem, que são grandes galerias abastecedoras dessa bacia, a construção de 2 comportas contenedoras de cheia, e o mole que eu falo com o Itajaí-Açu é para que o rio maior, que tem muito mais vazão, não represe
o rio menor que acaba alagando os grandes bairros da cidade de Itajaí. Então essa é a nossa meta, será a meta número 1. Já temos o caminho, já trabalhamos o caminho, já temos entrega e vamos fazer. Primeiro, nós precisamos fortalecer a nossa defesa civil para que ela atue na prevenção, de forma rápida, ágil, antecipada. Em segundo lugar, nós precisamos imediatamente tratar da dragagem do rio Itajaí-Mirim para que a população de Cidade Nova, São Vicente, essas áreas ribeirinhas, possa finalmente ter paz. Cobrar do governo do estado a prometida barragem de Botuverá, que para nós seria algo fundamental na contenção das cheias. Tratar também da dragagem a montante do rio Itajaí-Açu, a revitalização completa do Ribeirão da Murta que hoje atinge a população de Cordeiros. Isso para a gente é pauta principal e não pode estar em discussão apenas quando o calo aperta, apenas quando a água chega. Nós vamos tratar disso já no primeiro ano do nosso governo, fazendo toda essa interlocução política para que venhamos conseguir esses recursos. Bom, é responsabilidade do município fazer a dragagem, a recuperação ali do rio Caianduba e do Ribeirão da Murta. Nós vamos fazer, isso é uma prioridade nossa. E em parceria com o governo do estado, nós vamos fazer a dragagem do rio Itajaí à sua montante, do porto de Itajaí até a ponte, são cerca de 11 quilômetros. Esse projeto já está contratado lá no governo do estado. Eu sou o candidato apoiado pelo governador Jorginho Mello, essa parceria vai ser muito importante para Itajaí. Então nós vamos fazer a dragagem do rio Itajaí à sua montante, esse projeto está inclusive dentro do projeto JAICA, que foi bastante comentado aqui em Itajaí. Isso vai aliviar consideravelmente as cheias naquelas regiões mais baixas do Cordeiros, Portal 2, Santa Regina, e depois também o Itajaí-Mirim aliado com a barragem lá em Botuverá. Então as duas dragagens em parceria com o governo do estado serão realizadas no nosso governo, e nós, município, nós precisamos fazer a nossa parte também, o rio Caianduba, que tivemos uma grande cheia ali no final de 2022, o rio não estava dragado, né? E também ali no Ribeirão da Murta, que influencia bastante a parte baixa do Cordeiros e ali no Portal 2. Essa pauta nós levantamos na eleição e os nossos concorrentes adotaram. É uma pauta importantíssima. A moradia é o grande gargalo de Itajaí, até para que a cidade tenha um crescimento sustentável, mais pessoas venham para Itajaí. E as pessoas que tenham aqui vivam com prosperidade e expectativa de uma vida mais feliz. São duas faixas, a faixa 1, né, até R$200 mil, no Minha Casa Minha Vida é o programa institucional, né, o programa que vai entregar milhões de unidades aqui no Brasil. A nossa proposta é 5 mil casas em Itajaí, das 5 mil, 200 já iniciam as obras esse mês, na Murta, que a gente já conseguiu agora, nesse governo, com o nosso mandato de deputado federal. Nós vamos fazer 5 mil novas, nos imóveis já pertencentes à prefeitura. Não somente faixa 1, que é para beneficiário de programa social, né, que não vai nem pagar a parcela, se esse for o caso, e outros que possam pagar a parcela altamente subsidiada. Mas também o faixa 2, imóveis de R$350 mil, para casais que ainda não têm um imóvel, ou pessoas mesmo solteiras que ainda não têm o seu primeiro imóvel, que vão ter, com a prefeitura dando o terreno, um apartamento de 60, 70 metros quadrados, um apartamento muito bem estruturado, em imóveis que já são da propriedade da prefeitura. A contrapartida da prefeitura vai ser dar o terreno. O Programa Nacional, que é patrocinado pelo fundo do FGTS, operado pela Caixa Econômica, o Ministério das Cidades, vai selecionar a construtora para fazer e a prefeitura vai organizar a fila de quem realmente tem prioridade no acesso e o direito a essas casas e moradias. Bom, nós vamos implementar em Itajaí, Fran, o programa Chave dos Sonhos, que é dividido em 2 eixos para as famílias de baixa renda que já se encaixam nos critérios do programa hoje estabelecido a nível federal. O programa Chave dos Sonhos ele tem como primeiro eixo a parceria público-privada com a construção civil, através de complexos habitacionais, onde o município vai bancar a entrada desses apartamentos, desses imóveis, de modo que aquela família vai ficar apenas com o pagamento das parcelas. Estudos já apontam no estado do Paraná que a dificuldade das famílias hoje é o financiamento que precisam fazer para essa entrada. No segundo ponto, nós estaremos utilizando os espaços, terrenos ociosos da prefeitura, muitos hoje utilizados como depósito de lixo, de entulhos, para que possamos construir moradias populares. Então, muito além de buscar os complexos habitacionais, como por exemplo do Minha Casa Minha Vida, vamos estabelecer um programa próprio, com recursos do município, para que através dessas parcerias nós venhamos conseguir atingir essa meta de suprir hoje uma demanda habitacional que é muito grande. Bom, hoje nós temos um déficit habitacional aqui em Itajaí de cerca de 10.500 moradias. Desse número, cerca de 58% são de famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, hoje o custo de moradia aqui em Itajaí está muito alto, muitas famílias estão com o seu orçamento familiar bastante comprometido.
Então nós vamos fazer um projeto, nós vamos trazer para Itajaí o projeto Casa Catarina do Governo do Estado. Nós, enquanto município, nós cedemos o terreno e nós já mapeamos 350 terrenos públicos aqui em Itajaí que podem ser utilizados para essas parcerias. O terreno, de uma maneira geral, ele absorve cerca de 20% do custo total da construção. Então nós entramos com o terreno, o Governo do Estado com a entrada, custeia a entrada, um subsídio de até R$25 mil. E aí, em parceria com construtores locais, nós vamos fazer essas construções. Nós pretendemos reduzir esse déficit habitacional em cerca de 50% até o final do nosso mandato, começando já a construção já a partir de 2025. Nas primeiras construções, nós já vamos ver o custo do aluguel de maneira geral reduzindo aqui na cidade de Itajaí. Nós pretendemos reduzir o déficit habitacional pela metade. Hoje nós temos um déficit habitacional de cerca de 10.500 unidades, nós pretendemos reduzir pela metade. São cerca de 1.300 construções, moradias por ano aproximadamente. Primeiro, água. Quando a gente fala de água, nós temos que tratar de duas questões: quantidade e qualidade. As estações de tratamento de água que atendem Itajaí e Navegantes são muito menores do que a nossa necessidade de consumo e ainda mais o crescimento. No mesmo programa PAC que eu falava, tem 78 milhões para nós expandirmos a estação de tratamento no São Roque para mais 600 litros segundo. Isso daria uma sustentabilidade no momento. Temos que agora pegar esse recurso e fazer essa obra. Ela não fica pronta em 2 meses ou 6 meses. É uma obra que demora mais de 1 ano, tem que licitar, já tem o projeto, enfim, mas tem que ser uma obra ágil. Né? Quanto à qualidade, é a questão da tubulação velha, tubos aí da década de 70, tubos de aço, eles precisam ser trocados. E também na questão do saneamento, né, que é o esgoto sanitário, a construção de 2 novas ETs, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, e a implementação de redes em regiões da cidade que não tem. Hoje tem até rede já implementada que não está ligada porque não tem capacidade de tratamento. Primeiro a água, a prioridade número 1, e o esgoto em subsequência. Quanto à tarifa, a tarifa de Itajaí, ela é igual ou até menor em vários casos do que vários municípios de Santa Catarina. E para fazer esses investimentos, a tarifa precisa ser regulada pela agência reguladora dentro do mercado. Nós vamos reestruturar o Semasa como a autarquia que ela é, mas com muito respeito à população de Itajaí. Primeiro acabando com o cabidão da água, ou seja, pessoas sem qualquer qualificação e entendimento de saneamento, de abastecimento, que estão ocupando cargos estratégicos. Vamos investir em reservação, investir em setorização dos registros e também em produção de água, para que a gente venha amenizar e até superar esse grande obstáculo, essa barreira hoje que é o problema da falta de água e também da água suja nas torneiras dos itajaienses. Bom, eu acredito que nós conseguimos resolver a questão da distribuição de água com qualidade e a questão da cobertura de saneamento básica aqui em Itajaí com a própria estrutura que nós temos hoje. Nós precisamos fazer algumas mudanças. Qualificar o corpo técnico do Semasa, profissionais técnicos capacitados, com histórico nesse mercado. Então nós vamos colocar uma equipe bastante qualificada dentre as funções estratégicas ali no município do Semasa, valorizar servidores de carreira. Não iremos permitir a retirada de recursos do caixa do Semasa. Ao longo dessas últimas 2 gestões MDB e PDT, foram retirados cerca de 105 milhões de reais do caixa da empresa. Com esse recurso, nós poderíamos ter aumentado a cobertura de saneamento básica aqui no município, que é um número bastante vergonhoso. Nós estamos muito abaixo da média estadual, muitíssimo abaixo da média nacional em termos de cobertura de esgotamento sanitário, e ter feito os investimentos necessários para melhorar a distribuição e qualidade da água que chega nas torneiras dos itajaenses. Então nós vamos fazer investimentos, melhorar a estrutura do Semasa com os recursos que hoje o Semasa arrecada. Nós vamos fazer uma nova estação de tratamento de água aqui em Itajaí. Os indicadores, as informações que nós temos aqui, vai faltar água nesse ano por falta de investimento, e vamos fazer uma nova barragem também, conciliando os interesses da população de Itajaí com relação ao recebimento de água potável e também dos agricultores ali daquela região do São Roque, colônia japonesa, que são bastante castigados em cada enxurrada, quando chove muito, perdendo praticamente toda a sua plantação. Eu vejo com outros olhos, acho que o Porto já é um problema resolvido. Ele vai fazer 30 mil containers no mês de outubro. Ele já está fazendo já no Porto Público. É questão da discussão de uma Câmara que leia o OCR para o alfandegamento vir, que deve vir já na próxima semana. É a situação resolvida. É uma barreira que nós vencemos. Essa concessionária vai operar os 48 meses do contrato, ainda podendo ser renovável. Desculpa, 24 meses renovável a 48.
Nesse meio tempo, nós vamos ter tempo de encontrar o arrendatário para o longo prazo. Mas como se preocupar com isso se nós não estávamos trabalhando? Vamos fazer o limite operacional dos 30 mil contêineres por mês. Com essa receita, vamos capitalizar o nosso fundo de dragagem e vamos fazer a dragagem como sempre fizemos. O navio está entrando todo dia, entrou 2 essa semana, entra todo dia para navegantes, o canal ainda está totalmente transitável pelos navios de carga e Itajaí vai vencer essa barreira, já tem vencido, os contêineres já estão, os caminhões já estão preocupando no trânsito, as filas são enormes, por exemplo, na Caninana, inclusive à noite, né, e eu estou muito feliz com a situação. Agora é questão de encaminhamento, o grande desafio era colocar um grande grupo altamente capitalizado para capitanear o processo. O próprio Portonave vai fazer um gesto de um adiantamento para fazer a manutenção da dragagem. E tem um compromisso do ministro Silvio Costa Filho de colocar mais 35 milhões de reais ainda esse ano, só não colocou agora porque é período eleitoral e é proibido, né, na manutenção da dragagem do canal que dá acesso ao porto público e ao porto privado também ao lado de navegantes. Quando isso for concluído, né, a receita da entrada de navios que vai aumentar substancialmente e vai deixar a manutenção da dragagem em forma automática, como sempre foi. Já na transição, vamos com uma comitiva. Eu tenho esse compromisso com a Associação Empresarial de Itajaí, o setor produtivo da cidade, a classe política, através dos deputados, senadores, diálogo com todos. Vamos a Brasília brigar pelo nosso convênio de delegação. Precisamos reestruturar a autarquia para a empresa pública, isso vai acontecer também na fase de transição na Câmara de Vereadores, mas vamos inicialmente tratar do convênio e, num segundo plano, do edital de arrendamento definitivo de 35 anos. Bom, com relação à articulação, hoje os 3 senadores de Santa Catarina apoiam a nossa candidatura e vão fazer essa articulação para Itajaí. Nós temos grande parte da bancada de deputados federais também apoia a nossa candidatura e serão fundamentais para esse processo de articulação política lá em Brasília. Enquanto estive no governo do estado como secretário de portos, nós tivemos a gestão de 2 portos estaduais, São Francisco e Imbituba, e nós tivemos números muito acima da média nacional. Nós mostramos para Itajaí de que forma se administra um porto com eficiência, trazendo os investimentos privados. Nós queremos trazer esse modelo para Itajaí. Nós defendemos um contrato de longo prazo, um contrato de 35 anos, renovado por mais 35, para trazer os investimentos privados necessários. Nós estamos falando de investimentos da ordem de 3 bilhões de reais que só serão realizados se tivermos um contrato extenso. O contrato temporário ele é importante nesse momento até a realização desse edital de longo prazo, que é de fundamental importância para Itajaí. De certa forma, hoje nós estamos recebendo navios, vamos receber navios aí nas próximas semanas aqui em Itajaí, principalmente depois do alfandegamento, mas porque o mercado está bastante colapsado. O mercado, os portos catarinenses, os portos do sul do Brasil, da região sudeste também, estão muito acima da média nacional. Então nós precisamos fazer não podemos nos acomodar, né, que o passado sirva de lição, fazer todos os investimentos privados necessários, a segunda etapa da bacia de evolução, a dragagem para 17 metros, os investimentos de muitos equipamentos. Nós precisamos de pelo menos 8 portões, o aumento da área primária, investimento em tecnologia para deixar o nosso porto em condições de competitividade para poder competir contra navegantes, com Itapoá e outros portos aqui da região sul. O INES é o melhor instituto de meio ambiente municipal de Santa Catarina, o mais estruturado, que licencia até o nível 3. Meio ambiente sempre é assunto polêmico, é assunto que flerta com o desenvolvimento e com a preservação do meio ambiente. Nós temos que estabelecer um meio termo, um crescimento sustentável, não devastando áreas que não devem ser devastadas, mas proporcionando o crescimento da cidade, né, com empreendimentos ao nível de Itajaí. Nós vamos ter profissionais técnicos, como o corpo técnico, que é na sua grande maioria servidores efetivos, e vamos contratar, evidentemente, para os órgãos, para os cargos diretivos, pessoas da área que tenham o conhecimento necessário para a função. Não tem nome e nenhum do meu governo ainda, mas serão pessoas capacitadas para essa área. Nós vamos nomear um gestor que realmente tenha preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável, e não alguém que seja nomeado apenas como moeda de troca política. O INES ele precisa ter pessoas técnicas nos cargos de chefia. Tem servidores lá de excelência, mas que hoje talvez não consigam desempenhar o seu papel justamente por essa interferência política, muitas vezes com interesses escusos, que atrapalha o desenvolvimento sustentável do município de Itajaí. Então é moralizar a gestão com gente capacitada e comprometida com o ambiente, não com interesses pessoais. A gente precisa conciliar a questão da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da nossa cidade. Itajaí é uma cidade que
desenvolveu e precisa crescer ainda muito mais. Nós temos o desafio da reforma tributária que vai impactar bastante o município de Itajaí. O setor da construção civil é um setor muito importante para que possa amenizar os estragos dessa reforma tributária que vem para aí, mas sempre conciliando o interesse privado com o interesse público e a preservação do meio ambiente. Mas todas as nomeações do nosso governo serão nomeações técnicas. Eu sou o candidato com o apoio do governo, né? Sou um candidato de centro, né? Sou um candidato para unir e não dividir Itajaí. Nunca fui para o nós ou eles, né? Eu sou um candidato para unir a cidade no seu bem maior, né? Já ocupei funções no Executivo, como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável durante 3 anos e meio, diretor do Porto de São Francisco do Sul por 2 anos, tenho experiência assim no Executivo, né? Assim como muitas pessoas, não estou tantos anos em Itajaí não, né, como os 30 mil eleitores que estão a mais da última eleição para essa. Mas é esse conjunto de fatos, e assim como nós vamos fazer um governo para todos, nós vamos fazer um governo de oportunidades. E quando você contrata uma pessoa, né, você não vê se ela é daqui ou de lá, ou quem é o mais capaz para fazer a gestão da cidade. E quem for comparar vai ver, né, que a dupla Chiodini e Dedé, se comparar o currículo, comparar a nossa história, a nossa relação institucional, né? Não é, eu faço parte e tenho relacionamento com o governo federal. E vou colocar, que é o nome da nossa coligação, Itajaí em primeiro lugar. Eu não vou hostilizar o presidente da República quando eu vou buscar algo de extrema relevância para o município. Eu acho que essas situações têm que ser muito bem colocadas, né? Por isso que sempre Itajaí em primeiro lugar, né? O presidente da República está hoje um, amanhã pode estar outro. E não é por causa da cor da bandeira que nós vamos prejudicar a cidade, como a gente já viu a cidade sendo prejudicada em inúmeras vezes. A questão do Porto é a mais evidente, que aconteceu em 2022. Né? Então vamos tocar dessa forma, com experiência assim, com caminhos, e vamos fazer um grande governo. Independente da posição que eu estive, seja situação ou liderando a bancada de oposição com a confiança dos meus colegas vereadores, o meu perfil sempre foi de votar a favor daquilo que é benéfico para a sociedade e combater aquilo que eu entendia que era prejudicial à população de Itajaí. Hoje, a chapa Osmar e Marcelo, que traz o líder da oposição e o presidente da Câmara, ela tem na sua essência o parlamento, onde o parlar é fundamental para que você tenha realmente bons relacionamentos e para que você possa debater a boa política de forma consciente, de forma saudável, em benefício do cidadão. É assim que vai ser o nosso governo, tendo um relacionamento com a Câmara, valorizando a representatividade do vereador e estabelecendo realmente um diálogo onde a sociedade vai ter as respostas através dos seus representantes daquilo no qual o prefeito foi cobrado, e essa cobrança é saudável também, porque quando ela vem de modo construtivo, quem ganha é o nosso povo de Itajaí. O político que eu me inspiro chama-se Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que já tivemos no Brasil até hoje. Eu me filiei no PSTB na época que era o único partido, talvez um dos poucos partidos, que fazia oposição ao PT. O PSTB naquele momento era o partido considerado um partido de centro, partido de direita, e talvez um dos poucos partidos que fez oposição ao PT durante aquele período, um período que fiz a minha filiação. Então tenho muito orgulho da minha trajetória política, de fazer parte do PL, partido conservador, um partido de direita. Hoje eu tenho o apoio do presidente Jair Bolsonaro, isso foi demonstrado na última semana quando ele esteve aqui em Itajaí, tenho o apoio do governador Jorginho Melo, dos 3 senadores da República e da grande maioria dos nossos deputados federais. Liberdade econômica, desenvolvimento, nomeações técnicas, a redução da máquina pública, né? Então são coisas que a gente se identifica com relação. A questão do conservadorismo são coisas que nós nos identificamos com a direita hoje aqui no Brasil.